Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um especial na informação, um programa que trazemos até si todos os dias, de segunda a sexta, entre as 7 e as 8 da noite. Lúcia, mais uma vez é um prazer estar contigo e já sabe que entre as 7 e as 8 temos a informação, mas, entretanto, antes das 8 vamos, obviamente, ter algum espaço para a linha aberta. Portanto, fique connosco. O Senado americano apresentou um projeto bipartidário para reduzir acesso a armas de fogo e endurecer as verificações de antecedentes para os compradores mais jovens de armas de fogo e aumentar as penas para tráfico de armas. Senadores norte-americanos divulgaram esta terça-feira um projeto de lei bipartidário para restringir o acesso a armas de fogo, que reúne uma série de reformas limitadas, mas que são as primeiras em décadas. Este acordo entre democratas e republicanos faz parte da resposta do Congresso norte-americano aos tiroteios em massa que têm abalado o país. O projeto de lei, apoiado por membros de ambos os partidos, é um passo em frente e salvará vidas, salientou o líder da maioria no Senado, o democrata Chuck Schumer. Já Mitch McConnell, líder da maioria no Senado norte-americano, considerou o projeto de lei um pacote de medidas populares que ajudarão a tornar estes incidentes horríveis menos prováveis, ao mesmo tempo que defendem totalmente os direitos da segunda emenda dos cidadãos cumpridores da lei. Por outro lado, a Associação Nacional de Armas, que durante décadas tem impedido leis sob um controle de armas, manifestou-se contra a medida. 9 dias depois dos negociadores dos partidos no Senado terem concordado com uma proposta e 29 depois do Congresso ter promulgado pela última vez grandes restrições às armas de fogo, os senadores Chris Murphy, democrata, e John Cornyn, republicano, referiram aos jornalistas que foi alcançado um acordo final sobre os detalhes da proposta. A legislação pretende endurecer as verificações de antecedentes para os compradores mais jovens de armas de fogo, exigir que mais vendedores realizem verificações de antecedentes e aumentar as penas para o tráfico de armas e disponibilizar mais dinheiro para estados e comunidades com o objetivo de melhorar a segurança escolar e iniciativas de saúde mental. Os assessores estimam que a medida terá um custo de cerca de 15 milhões de dólares. O presidente Joe Biden pressionou uma série de políticas e ações executivas para reduzir os preços da gasolina, mas ainda não apoiou o aumento da produção doméstica de petróleo. O presidente pediu ao Congresso na quarta-feira que implemente um feriado fiscal de 3 meses que reduziria o preço das bombas de gasolina em 18 cêntimos por galão e os preços do diesel em 24 cêntimos por galão. Uma pausa temporária nos impostos sobre a gasolina é a mais recente tentativa de Biden de lidar com os preços da gasolina, que permanecem próximo dos máximos de sempre, de acordo com os dados do AAA. Nos últimos meses, Biden ordenou 3 ações separadas da Reserva Estratégica de Petróleo e emitiu uma isenção permitindo a venda de gasolina com maior concentração de biocombustível à medida que os preços disparavam. O presidente alertou às empresas petrolíferas na semana passada que tomaria medidas se não aumentassem a capacidade de refinação de petróleo. Bem, é importante referir que muito em breve, e deverá ser anunciado ou neste fim de semana ou nos próximos dias, que haverá um desconto provavelmente de 18,4 cêntimos na gasolina e de 24,4 no diesel. Então no diesel é absolutamente essencial na medida em que as mercadorias são transportadas de caminhão e o custo do abastecimento de um caminhão é milionário. De forma que isto poderá acontecer durante 3 meses. O que não é mau em relação à crise que estamos a passar. Será que os preços baixam também? Poderão baixar eventualmente, mas o que é certo é que os consumidores vão poupar cerca de 3,6% em todo o país. Mas há muitos economistas e alguns legisladores que dizem que isto não vai ter qualquer significado, não é importante, digamos, que estes descontos possam ter um grande significado na algebeira dos motoristas, dos condutores, e, portanto, não irá fazer muita moça, como se costuma dizer. Poderá, inclusivamente, aumentar a procura por gasolina, na medida em que as suas sentem, que são menos 18 cêntimos a galão, bem,
Desta vez vou dar uma voltinha com a mulher, não é? Chamada Voltinha dos Salões, que é aquela que jantava ali ao pé de Lisboa, não é? Ao domingo. Exatamente. E era a Zona Saloia, que é onde é a Cristina Ferreira, que é muito importante ali a zona da Malveira. Mas esta é exatamente a notícia que nos dá algum alívio, pelo menos 18 cêntimos, vírgula 4. Não é nada mal. É bom, é bom. Vamos então às notícias. O diretor da segurança do Texas apelidou a resposta da polícia ao tiroteio no Texas como um falhanço abjeto e acusa o chefe da polícia local de ter colocado a vida dos agentes à frente das crianças. O número de agentes destacados para responder ao tiroteio numa escola primária na cidade de Uvalde, no Texas, onde morreram 19 crianças e 2 professores, era suficiente para que o atacante tivesse sido detido 3 minutos depois de ter entrado no edifício. A conclusão é do diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas, que está a ser ouvido esta terça-feira no Senado. Steve McCraw classificou que a resposta da polícia como um falhanço abjeto, segundo a CBS. Steve McCraw acusou o chefe da polícia do Distrito Escolar de Uvalde, P. Arredondo, de ter colocado a vida dos polícias à frente da vida das crianças. McCraw apontou falhas à comunicação e outros erros na atuação da polícia e disse que Arredondo não tinha equipamento de comunicação adequado consigo. O responsável pela segurança pública contou que 8 minutos depois de o atirador ter entrado no edifício, um agente relatou que as autoridades tinham um pé de cabra que podia ter sido usado para arrombar a porta da sala de aula onde se encontrava estar o atacante. O primeiro escudo à prova de bala só foi levado para o edifício 19 minutos depois de o atirador ter entrado. Além disso, as autoridades no local esperaram por uma chave que veio a revelar-se não ser precisa, já que a sala não podia ter sido trancada a partir do interior. Os polícias no local, cerca de 20, esperaram por uma unidade de intervenção da Polícia de Fronteira durante mais de 45 minutos depois de o atirador Salvador Ramos ter entrado na escola. As famílias das vítimas também já vieram a público criticar Arredondo, que por sua vez já disse que não se considera responsável porque diz não ser ele a quem comandava os agentes no local. E pensar que 3 minutos poderiam ter salvo a vida de muitas crianças. Bem, o Federal Reserve Bank, o chamado Fed, entregará outro aumento de 75 pontos base na taxa de juros em julho, seguido por um aumento de meio ponto percentual em setembro. E não voltará a movimentos de 1/4 de ponto percentual até novembro, no mínimo, de acordo com economistas consultados pela agência Reuters. A grande maioria dos economistas espera que o Banco Central suba a sua taxa básica em mais de meio ponto percentual em setembro, com opiniões mais divididas sobre se aumentará em 0,25% ou meio ponto percentual os juros em novembro. Poderá haver novo aumento das taxas em dezembro na ordem do 0,25%. Poderemos entrar em 2023 com um acréscimo de 1,5%. O presidente do Fed, Jerome Powell, compareceu perante a Comissão Bancária do Senado como parte do seu testemunho semestral de política monetária ao Congresso e mostra que ainda é preciso fazer mais, apesar das crescentes preocupações com a recessão e uma forte liquidação dos mercados financeiros. O rendimento dos títulos subiram acentuadamente e os principais índices de ações da Wall Street já estão a ser negociados no mercado em baixa, definido como 20% abaixo da sua melhor marca. Numa sondagem da Reuters, quase 3/4 dos economistas, 67 de 91, esperavam outro aumento de 0,75% nos Estados Unidos em julho. No mercado imobiliário, comprar a casa é muito mais difícil, com o nível médio dos juros perto dos 7%. Pois é, Luís, então em 2023 aquilo que estamos à espera é que os juros subam até 6% ou mais? Ou mais. Esse é de facto um problema muito complicado. O que podemos assistir, e nós vamos falar isso hoje na linha aberta, é que pode haver, digamos, um aumento de venda de casas na medida em que o juro passará a ser altíssimo, quase incomportável, e o maior de sempre, porque estamos com uma média de 5%, se chegarmos aos 6% em breve, portanto antes do final do ano, significa que podemos passar além dos 6% as taxas de juros a partir de 2023, se a situação se continuar e, portanto, se agravar. Esta é uma situação que vai prejudicar muita gente, não só as pessoas que têm hipotecas. Claro, porque os juros são, quando estávamos em 3, pouco por cento ao ano, agora de repente duplicamos essa taxa. As famílias, vai ser incomportável para as famílias. Sem dúvida que sim, isso não há dúvida nenhuma.
Ora, muito bem, agora relativamente ao setor da educação, as escolas religiosas vão passar a poder receber subsídios para acesso à educação. A decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos sobre ensino religioso foi aprovada com o voto a favor dos 6 magistrados conservadores e o voto contra dos 3 juízes progressistas. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América decidiu nesta terça-feira que as autoridades não podem excluir as escolas religiosas dos programas públicos de subsídios para o acesso à educação. O Supremo Tribunal, de maioria conservadora, concordou com a queixa apresentada por utilizadores de um programa no estado do Maine que dava apoio económico aos habitantes de áreas remotas para que pudessem frequentar escolas públicas ou privadas em outras comunidades, mas excluía dessas possibilidades os centros educacionais religiosos. A decisão foi aprovada com o voto a favor dos 6 magistrados conservadores e o voto contra dos 3 juízes progressistas. O presidente do Supremo Tribunal, o conservador John Roberts, aumentou que o programa do Maine é um caso de discriminação religiosa e que promove uma separação entre a Igreja e o Estado mais rígida do que a Constituição estabelece. A juíza progressiva, Sonia Sotomayor, considerou, em opinião divergente e vencida, que esta medida vai obrigar a subsidiar a doutrinação religiosa com dinheiro dos contribuintes. O programa do Maine foi denunciado por 2 famílias, uma que não recebeu o subsídio para levar a filha a uma escola cristã e outra que foi obrigada a matricular os filhos numa escola laica, quando pretendiam enviá-los para um centro religioso. As autoridades do Maine argumentaram que os pais são livres para dar aos seus filhos uma educação religiosa, mas que o Estado deve promover uma educação que promova a tolerância e seja religiosamente neutra. Teve lugar na segunda-feira, no Capitólio do Estado da Califórnia, a leitura da resolução do mês da herança portuguesa no Senado. E a nossa reportagem esteve no local. Cá estamos nós, no Capitólio, em Sacramento, Califórnia, para assistir à resolução do mês da herança portuguesa. Contamos com algumas personalidades importantes na comunidade que também vão assistir a este momento. You know, the resolution today is a symbolism about the partnership between the state of California and the citizens of Portugal. It shows that we can work together. It shows binational cooperation. It shows that we have a true affinity and love for the Portuguese people and for their culture, and that we're all one. We're one big community, and I think that's what the resolution symbolizes, and we're doing that in a formal way that'll live in California's archives for the remainder of time. Qual o significado hoje da resolução aqui apresentada? Eu penso que o significado é um reconhecimento do trabalho e da integração da comunidade portuguesa no estado da Califórnia. Estamos aqui há mais de 150 anos como comunidade e, portanto, não somos muitos, apesar de sermos a comunidade maior dos Estados da América num estado, cerca de 350 mil segundo o recenseamento, mas temos alguns feitos ao longo do estado. Estamos desde a Arcata no norte até San Diego no sul. A resolução fala, portanto, dessas comunidades, todas elas, sem exceção, e é uma forma de, no Senado de um dos Estados mais importantes da União Americana, que se fosse um país independente seria a 5ª economia mundial, falar dos feitos dos portugueses, dos imigrantes de hoje e dos seus pais, ou dos seus avós, ou dos seus bisavós. Eu penso que é um orgulho para a nossa comunidade porque representa o trabalho, a inovação e também a dedicação à tradição que nós temos continuado. O reconhecimento, sobretudo quando é devido, é muito relevante e o que a comunidade portuguesa e de luso-americanos deram à Califórnia foi muito e por isso é muito gratificante, enquanto representante diplomático de Portugal e Cônsul-Geral de Portugal na Califórnia, testemunhar este reconhecimento por parte do Estado da Califórnia é muito relevante. E por fim, resolução aprovada, 36 votos a favor, 0 votos contra, e mencionado e registado ficaram 2 dias importantes para o mês da herança portuguesa, o junho, que será o dia 10 de junho, dia de Portugal, e o dia 6 de junho, dia dos Açores. Zé de Carvalho, Catarina Rebimbas, Sacramento, Califórnia.
Pronto, e é bom saber que temos um correspondente, o Vicente Carvalho, na Califórnia, norte da Califórnia. É mais um apoio, é mais um apoio à comunidade portuguesa. E sobretudo quando queremos estar onde estão os portugueses. Verdade. Agora só precisamos dos outros estados, mas vamos devagarinho, vamos lá chegar. Vamos então dar um saltinho ao Texas, onde a escola elementar, onde 19 alunos e 2 professores foram mortos a tiro no mês passado, deve ser demolida. A pequena comunidade de Uvalde, no Texas, onde ocorreu o massacre numa escola o mês passado, está unida no propósito de demolir a referida escola. Um jovem, Salvador Ramos, antigo aluno daquele estabelecimento de ensino no sudoeste do Texas, foi o infeliz protagonista do massacre que matou 21 pessoas. O mayor Don McLaughlin já confirmou a demolição numa conferência de imprensa esta semana. O mayor referiu ser impossível pedir a uma criança ou a um professor que volte àquela escola depois do que se passou, acrescentando que a data da demolição será marcada mais tarde. A Sandy Hook Elementary School, em Newton, Connecticut, também foi demolida depois do ataque de um atirador em dezembro de 2012, que levou à morte de 26 pessoas, 20 crianças entre os 6 e os 7 anos e 6 funcionários adultos. Mais de 100 passageiros tiveram de ser evacuados de um avião depois de o trem de aterragem se ter soltado durante essa aterragem, causando um incêndio na pista do Aeroporto Internacional de Miami. 3 das 126 pessoas a bordo de um avião da companhia Red Air, proveniente da República Dominicana, sofreram ferimentos leves, segundo um porta-voz do Departamento de Aviação de Miami-Dade. Alfredo Machado, um dos passageiros do voo da Red Air, disse à ABC News que sentiu que o avião estava a tremer e ouviu um grande barulho durante a aterragem. Segundo os passageiros, após um grande estrondo, o avião girou e viu-se fumo a sair das asas. Uma testemunha gravou um vídeo que mostrava alguns dos passageiros a gritar e a chorar enquanto o fumo se tornava mais espesso. Os bombeiros atuaram rapidamente e extinguiram as chamas. A Covid-19 continua a preocupar a Europa, que enfrenta uma nova vaga. Portugal, França, Alemanha e Itália registram novos surtos do vírus devido a novas variantes. As autoridades mostram-se preocupadas com os novos casos, numa altura em que vários países se preparam para os festivais de verão. A Covid-19 está em ascensão uma vez mais. Nas últimas semanas, vários países europeus têm vindo a reportar surtos do vírus devido ao aparecimento de novas variantes. Em Portugal, a situação volta a ser alarmante. Em junho, atingiu-se um pico de mais de 2.000 infecções por milhão de pessoas, mas os internamentos em estado grave diminuirão. França, Alemanha e Itália são também dos países mais afetados da Europa. A comunidade científica aponta 2 razões para o crescimento substancial do número de casos. Por um lado, a diminuição da eficácia das vacinas em todo o continente. Por outro, a chegada das subvariantes Omicron, B4 e B5, mais resistentes às vacinas e mais contagiosas do que estirpes anteriores. As autoridades mostram-se preocupadas com as novas infecções, numa altura em que vários países se preparam para festivais de verão, mas pode existir uma solução à vista. Esta quarta-feira, a Moderna anunciou ter criado uma vacina eficaz contra as subvariantes da Omicron. Talvez seja importante referir que toda a gente ficou ontem muito surpreendida porque o presidente Biden disse que era preciso poupar dinheiro para uma segunda fase do vírus da Covid. Todos nós ficámos preocupados, mas o que é isto? Segunda fase? Exatamente, a segunda fase. Mas atenção que é importante, porque os cientistas dizem que as subvariantes do Omicron, BA4 e BA5, parecem escapar às reformas, ou melhor, às respostas dos anticorpos entre as pessoas que tiveram uma infecção anterior por Covid-19 ou aquelas que foram totalmente vacinadas e até reforçadas, de acordo com novos dados do Best Israel e também do Harvard Medical School. Portanto, isto significa que estão-nos a preparar provavelmente para uma segunda vaga de Covid, provavelmente já este verão. Portanto, o Presidente baseou-se na informação para dar essa notícia que surpreendeu praticamente meio mundo. E tu também ficarias surpreendida, não é? Sim, claro. Na altura em que no mundo a Covid está de facto a Nós pensamos reagir, não é? Ficou um bocadinho mais parado e, Sem entretanto, dúvida. agora vem outra vez. Claro, mas Portugal e os Estados Unidos, os números, e aqui também em New Jersey os números estão a baixar substancialmente, mas atenção,
Os cientistas dizem que pode vir aí uma nova vaga porque escapa. Portanto, a Covid vai escapar ao sistema imunizante que é oferecido pelas vacinas e também pelos chamados boosters. Portanto, vamos ter atenção a isso, porque é sempre bom, e eu ia falar hoje, e vou ainda continuar a falar durante a linha aberta, talvez situações que são necessárias as pessoas terem em conta. Portugal ultrapassou os 5 milhões de casos de infecção pelo coronavírus, o SARS-CoV-2, desde o início da pandemia de Covid-19 e registra uma redução da média de contágios diários. Já foram contabilizados mais de 5 milhões de casos de Covid-19 em Portugal, segundo a informação do relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, sobre a evolução da pandemia. Desde que foram confirmados os primeiros diagnósticos de Covid-19, em 2 de março de 2020, foram precisos cerca de 17 meses para o país ultrapassar a marca de 1 milhão de casos positivos, o que aconteceu em 14 de agosto de 2021. O ritmo de contágios acelerou desde então, bastando cerca de 10 meses para Portugal passar de 1 milhão para os mais de 5 milhões de casos, notificados às autoridades de saúde, em parte devido ao surgimento de novas variantes e sublinhagens do coronavírus, consideradas pelos especialistas como mais transmissíveis. É o caso da sublinhagem BA.5, da variante Omicron, detectada no final de março e que se tornou rapidamente dominante em Portugal, sendo responsável por 88% das infecções registadas no país, de acordo com os últimos dados do Instituto. Portugal vive o ano mais seco desde 1931. Temos de nos habituar a viver com menos água e isto é válido para todos os portugueses, alerta o Ministro do Ambiente. A chuva que se prevê cair esta semana não vai aliviar o país da seca que assola todo o território continental. De acordo com os últimos dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 66% do país encontra-se em seca extrema e 33% em seca severa, anunciaram o Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, e a Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, em conferência de imprensa conjunta. Temos que nos habituar a viver com menos água, afirmou Duarte Cordeiro, assegurando que o país tem água para consumo humano salvaguardada para 2 anos. A comunicação sucedeu ainda a mais uma reunião da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca. No fim, os 2 governantes acrescentaram mais 28 medidas para enfrentar a seca às 50 anunciadas desde fevereiro. Entre estas, preparam-se as novas campanhas de sensibilização para um uso mais eficiente e consciente da água, dirigidas a consumidores, agricultores, industriais e que serão lançadas até julho. Além das medidas de curto prazo associadas a fecho de fronteiras, limitações de uso de água na agricultura, restrições de rega de espaços verdes e restrições na produção hidroelétrica, o governante relembrou que as medidas estruturais associadas à reutilização de água residuais tratadas, nomeadamente no Algarve. Portanto, estamos em seca severa, 66% do país está em seca e algumas regiões estão, de facto, numa fase muito mais crítica, cerca de 34%. Portanto, é natural que possamos vir a assistir este verão a algumas restrições no consumo de água em Portugal, não só no consumo doméstico, mas também na rega dos campos e também proibindo a lavagem de automóveis em via pública. Há coisas que poderão acontecer, como já aconteceu no passado, mas nunca com tanta gravidade como, pelo menos desde 1932, como agora estamos a observar. E agora vamos para outra zona quente do globo, porque quando se fala em tráfico de droga, a situação é bem mais quente e vários traficantes brasileiros foram presos em Governador Valadares, que é uma localidade no Brasil, que é de onde muitos brasileiros que residem aqui na costa leste dos Estados Unidos e não só são naturais. Esses traficantes facilitaram a imigração ilegal. A Polícia Federal brasileira acredita que cerca de 200 pessoas já entraram nos Estados Unidos com o auxílio desta quadrilha. Traficantes de seres humanos foram presos no Brasil por imigração ilegal para os Estados Unidos. A cidade de Governador Valadares, no estado de Minas Gerais, foi o foco de uma operação da Polícia Federal que culminou na prisão preventiva, até agora, de 2 homens. Segundo as investigações,
eles seriam integrantes de uma quadrilha responsável por um esquema de imigração ilegal para os Estados Unidos e já teriam traficado cerca de 200 brasileiros indocumentados para as terras americanas, através da fronteira com o México. A operação Reclita Mori, que em latim significa deixado para morrer, foi deflagrada a partir da denúncia de uma família brasileira do estado de Minas Gerais, atingida pelo drama daqueles que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Em abril de 2021, o brasileiro Iron Erickson saiu da cidade de Governador Valadares em direção ao sonho americano e nunca mais foi visto. O corpo do jovem foi encontrado dias depois em uma região deserta próximo à fronteira entre o México e os Estados Unidos. Desde então, os policiais começaram a investigar a atuação da quadrilha que atua principalmente na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A prisão dos suspeitos não encerra os trabalhos da Polícia Federal, pois há indícios de suspeita do envolvimento de dezenas de criminosos neste caso de imigração ilegal. Na operação também foram apreendidos objetos de valor da quadrilha, entre eles veículos, dinheiro vivo e até criptomoedas, que estariam sendo usadas como forma de ocultar valores ganhos por seus crimes na imigração ilegal. Se condenados, os 2 homens podem responder pelo crime de tráfico humano e homicídio, com penas que podem chegar a 26 anos de prisão. Ainda nesta parte do globo, o brasileiro Sérgio Roberto de Carvalho, conhecido como Major Carvalho e considerado um dos maiores traficantes internacionais de droga da atualidade, foi detido esta terça-feira em Budapeste, informou a Polícia Federal Brasileira. O apelidado de Escobar brasileiro estava na lista vermelha da Interpol, acusado de liderar uma organização criminosa dedicada ao envio de drogas para a Europa. E em 2020, chegou mesmo a fingir sua morte na Espanha para escapar à justiça naquele país. As autoridades suspeitam que Major Carvalho, um ex-policial militar do estado do Mato Grosso do Sul, comanda um cartel que desde 2017 enviou pelo menos 45 toneladas de cocaína do Brasil para os portos na Alemanha, Bélgica, Espanha, Itália e França. A polícia húngara capturou hoje em Budapeste numa operação que envolveu a colaboração de agências de segurança de vários países, de acordo com uma nota da Polícia Federal do Brasil. O traficante trazia um passaporte mexicano falso e não colocou qualquer resistência no momento da sua prisão, de acordo com os meios de comunicação social brasileiros. Em 2018, foi detido na Espanha, onde se tinha refugiado sob o nome de Paul Water, sob acusação de ser o proprietário de um lote de 1.700 quilos de cocaína apreendida num navio com destino à região da Galiza. No entanto, conseguiu responder ao julgamento em liberdade após o pagamento de fiança e, à medida que o julgamento se aproximava, fingiu a sua própria morte com uma certidão de óbito fraudulenta, que alegadamente obteve de um médico que estava sob investigação e o que acabou a levar o abandono do caso. O Major Carvalho é também acusado de branqueamento de capitais em grande escala. As investigações sugerem que a sua organização lavou o mesmo dinheiro através da compra de equipamentos médicos para combater a pandemia do Covid-19. E o Major Carvalho parece ter sido original em escolher o nome, faz-me lembrar o Fast and Furious, mas de qualquer maneira escolheu o nome Paul Water. Não foi muito original. Agora vamos passar para uma situação mais séria. Mais de 1.000 mortos e 1.500 feridos num terremoto no Afeganistão, considerado o mais mortal registado nas últimas 2 épocas. E atenção, porque o número vai aumentar substancialmente. O terremoto de magnitude 6.1 na escala de Richter abalou a província de Paktika.
Mais de 900 pessoas morreram no Afeganistão esta quarta-feira na sequência de um forte terremoto. Durante a madrugada, o sismo, de magnitude 6.1 na escala de Richter, abalou a província de Paktika, no leste do país, fazendo ainda centenas de feridos. De acordo com a Agência Sismológica Europeia, as ondas de choque foram sentidas num raio de 500 km, chegando à Índia e ao Paquistão. Com receio de uma catástrofe humanitária, o governo talibã apela às organizações de ajuda humanitária para que enviem equipas para a região. Uma tarefa que se pode revelar complicada devido à retirada das agências internacionais do país no ano passado. Ainda no plano internacional, o presidente Zelensky tem estado em contacto com vários líderes europeus para assegurar apoio na candidatura da Ucrânia à adesão à União Europeia no próximo Conselho Europeu. Xavier Bettel é o mais recente chefe de governo a visitar Kiev. O primeiro-ministro luxemburguês encontrou-se com Volodymyr Zelensky esta terça-feira, na sequência de um convite do presidente ucraniano. Após a visita a cidades destruídas pela guerra, Bettel esteve em reuniões bilaterais onde foram discutidas medidas de prevenção de uma crise alimentar. Um encontro de onde saiu também a garantia de apoio do Luxemburgo à candidatura de adesão da Ucrânia à União Europeia. Mas a 2 dias da cimeira do Conselho Europeu, que começa esta quinta-feira, Zelensky não se ficou pela solidariedade luxemburguesa. No Twitter, o chefe de Estado ucraniano disse ter estado à conversa com vários líderes europeus. Uma maratona diplomática que incluiu António Costa. O primeiro-ministro português, revelou o presidente, concordou em usar a experiência de Portugal na aproximação à União Europeia. Ao rol de visitas diplomáticas não anunciadas, juntou-se ainda do Procurador-Geral dos Estados Unidos. Merrick Garland encontrou-se esta terça-feira na fronteira com a Polónia, com a homóloga ucraniana, para abordarem os esforços internacionais na investigação de crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia. Garland anunciou ainda a criação de uma equipa para a responsabilização de crimes de guerra que vai investigar agressões no território, nomeadamente a jornalistas norte-americanos. Uma guerra que todos dizem que vai durar bastante tempo. Os Estados Unidos consideram horrível que a Rússia pondere condenar à morte 2 norte-americanos capturados na Ucrânia e confirmaram que um segundo cidadão norte-americano foi morto em combate naquele país. Os Estados Unidos consideram horrível e alarmante a possibilidade de a Rússia ponderar a possível condenação à morte de 2 norte-americanos detidos na Ucrânia. É horrível que um responsável governamental russo sugira a pena de morte para 2 cidadãos norte-americanos, declarou o porta-voz da Casa Branca. Estas declarações surgem depois de Peskov ter declarado que os 2 norte-americanos capturados no início de junho no leste da Ucrânia colocaram em perigo soldados russos e deverão ser responsabilizados por esses crimes, referindo ainda que os norte-americanos são mercenários envolvidos em atividades ilegais. John Kirby, o porta-voz norte-americano, considerou tais afirmações alarmantes, independentemente da intenção do porta-voz de Moscou. Washington defende que a Rússia deveria tratá-los com humanidade, como qualquer prisioneiro de guerra, nos termos das Convenções de Genebra. Os diplomatas norte-americanos argumentaram ainda que as autoridades russas não lhe comunicaram qualquer informação diretamente sobre esses 2 combatentes capturados. O porta-voz instou novamente os norte-americanos que se encontram na Ucrânia a partirem imediatamente, se for seguro fazê-lo, por qualquer meio de transporte. Entretanto, foi tornado público que Stefan Zabieski foi o segundo cidadão norte-americano a morrer em combate junto das tropas ucranianas. Pronto, Luís, e agora? Vamos ao desporto? Vamos ao desporto e há notícias muito interessantes porque, para já, em última hora, se diz que Enzo Fernandes poderá chegar ao Benfica nos próximos dias, portanto estaria pendente a sua contratação pelos encarnados, mas até termos a certeza vamos apenas lançar com o mesmo nível de especulação com que recebemos. Portanto, vamos ver se é verdade ou não. Vamos ver. Bem, o calendário da edição 2023 ou 2022-23 da Primeira Liga e da Segunda Liga será conhecido em 5 de julho, portanto, já não falta muito, num sorteio a ser realizado no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, segundo anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol. Também Weigl, do Benfica, Julian Weigl, é um dos jogadores com um futuro incerto no Benfica e a sua partida da luz, já neste momento de transferências, não está completamente descartada.
De acordo com o jornal alemão Frankfurter Rundschau, o Eintracht de Frankfurt está interessado na contratação do médio de 26 anos. A imprensa francesa noticia esta quarta-feira também que o Paris Saint-Germain, agora com Luís Campos no leme dos assuntos relacionados com o plantel principal, e este é Luís Campos na imagem, vê com bons olhos a partida de Neymar. Porém, e como notícia, o L'Équipe diz que há vários entraves a limitar uma possível saída. O seu status foi comprometido pelas suas lesões recorrentes e pelo seu estilo de vida que é deveras questionável. O declínio desportivo de Neymar não passa despercebido aos olhos de muitas pessoas no clube, muito menos de Mbappé. Pronto, e é tudo o que temos. Vamos agora para o valor do dólar americano em Portugal e no Brasil. E atenção, porque o euro valorizou um bocadinho. E também em relação ao real e vice-versa. Portanto, 0,9482 é o valor do dólar no espaço Schengen. E, Lúcia, lá está, 1,0546. Portanto, se estiver a aumentar, vai ser mau para quem vai de férias, não é? E em relação ao real? Temos 5,16 na compra e temos na venda 0,19. Então vamos agora ao espaço de notícias, encerrar o espaço de notícias, mas temos ainda antes disso, em relação ao tempo, que vai fazer. Hoje, como notaste hoje de manhã, quando te levantaste e vieste para a rua, céu nublado, feio. Feio, assim, muito cinzento. E quando está cinzento, nós ficamos assim um bocado tristes, não é verdade? Ficamos como ao tempo. É, exatamente como ao tempo. E depois consertou-se o estado do dia, durante a tarde aqui nos Estados Atlânticos, choveu alguma coisa, mas ainda há 30% a 40% de possibilidade de chuva hoje à noite aqui nestes estados. Mas há estados e cidades onde isso não acontece, não é? Isso é que é bom. É bom estar na Flórida, na Califórnia. Vamos ver o que nos diz o tempo. Ora, 74 graus para Newark, que tem também a descrição nos próximos dias com aguaceiros, isto é para amanhã. Em Filadélfia, 75, continuamos a chuvinha molha tolos. E depois Nova Iorque com 73, parcialmente nublado. Boston também, estamos na costa leste, 72 graus. Hartford, 78, com algumas abertas, parcialmente nublado. Danbury com aguaceiros, 74 graus. E depois temos Miami com 87 graus, parcialmente nublado. Depois temos Palm Coast, ai que maravilha, 98 graus, parcialmente nublado, não interessa. Los Angeles, 84 graus com sol, que inveja. São Francisco, parcialmente nublado, 67 graus. Pronto, e sabes que em São Francisco, e toda a gente sabe, quem me está a ver na Califórnia, tem sempre aquele vento natural e um bocadinho a temperatura um bocadinho mais fria do que no sul da Califórnia, portanto, quando vemos mais e pensamos exatamente em São Francisco, o céu está sempre cinzento, muito vento, muita chuva, a temperatura mais baixinha, é tempo de correr para o sul e ir até Los Angeles, porque a situação muda de figura aí, não é? Portanto, quando fores a Los Angeles, vês a diferença. De certeza. Ou em relação a São Francisco. E o que é que vamos fazer agora? Ora bem, nós agora vamos encerrar o espaço de notícias, mas regressamos dentro de momentos com a linha aberta. Fique por aí. Até já. Now that's refreshing. The unique flavor, Sumol passion fruit. The flavor of Portugal. Sumol, authentic since 1954. O Dr. Bennett está a servir a nossa comunidade há mais de 30 anos. Serve todos os tipos de serviços da Clínica Geral do Dentista, incluindo implantes desde a parte cirúrgica à parte de restauração. Nós temos a máquina apropriada para fazer as tomografias. Nós oferecemos o tratamento de gengiva à especialidade de periodoncista. A doutora Maria de Laos faz parte da nossa equipa há mais de 4 anos. Alinhamento de dentes, não usando o tradicional de metal. Esta é a equipa do Vomar Dental Center, aqui ao vosso serviço para vos oferecer um sorriso mais bonito.
Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Dia 25 de junho, a energia do rock não vai deixar o bairro leste da cidade de Newark indiferente. Não falta o evento que vai decorrer no 119 da Perry Street, no Sport Newark e Benfica. O palco será brilhantado pelo talento local, os Mind Trigger, os Endgol, os Leopard Monks e a encabeçar o cartaz os já conhecidos Troubleman. Este ano, parte dos lucros do festival vão ser doados ao Eastward Community Center. Ironbound Rock Festival, onde o rock e a responsabilidade social são celebrados lado a lado. O Ironbound Rock Festival conta com o apoio de A Map Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. Map Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 MacArthur Highway em Newark, ou então pelos telefones 973 412 7100 ou 973 494 3597. Glowtrack Builders. Olá, eu estou de volta todos os sábados às 10 da manhã. Quer comprar ou vender alguma coisa que já não precisa? Procura empregados ou precisa de emprego? Tem um carro ou uma moto para venda? Escolha a melhor maneira de comprar ou vender. A um preço praticamente simbólico. Anuncie nos classificados na SPT ou no Rádio Clube Português. Ligue para 973 344 8888. Muito boa noite, seja muito bem-vindo à Liga Aberta. Já sabe que pode falar connosco se tiver alguma pergunta para fazer ou colocar alguma questão através do telefone que vê na parte inferior do seu ecrã. É o 973-264-1462. Pedimos o especial favor de baixar o som do seu televisor, porque só assim é que podemos conversar connosco apenas pelo telefone. Portanto, a partir deste momento, o telefone está à sua inteira disposição. Eu queria, há pouco falei no chamado Tax Holiday Break, que o presidente Biden disse que iria aplicar este fim de semana, portanto, talvez um desconto, ainda não se sabe bem, de 18,4 cêntimos na gasolina, o que faz baixar substancialmente o preço dos combustíveis, e também de 24,4 cêntimos no diesel, que é tão ou mais importante pelo transporte das mercadorias através dos caminhões que circulam por todo o país e que nos trazem as mercadorias aos supermercados e às lojas. Portanto, isso é muito importante. A poupança será de pequena, cerca de 3,6% no bolso do consumidor, já que o galão está neste momento uma média de $5 o galão, poderá ficar a 4,82, portanto já não é nada mal, mas dizem os legisladores que há algum ceticismo, dizem que não vai ajudar muito e pode ainda incentivar a procura de combustível em vez das pessoas pensarem em poupar esse combustível. Vamos à primeira chamada da noite. Muito boa noite, linha aberta. Faz favor. Boa noite. Olá, como está? Tudo bem? Tudo bem. E então, o que é que me conta? Olha, era uma pergunta na sequência de uma informação que o Sr. Luís deu aqui, talvez a semana passada, sobre quem está a viajar para Portugal, derivado ao grande número de afluência de
turistas no CEF, que estaria a surgir uma nova legislação ou uma solução que seria através de e-guest. Eu não sei se fixei bem este nome. O nome mas é, o processo. o nome é e-gate, portanto, e-gate, portão. iGate. E-gate, um H, um E, e-gate. Então se quiser... estava-me a faltar um guest. Pois, é o E com tracinho e depois gate. E sabe que é muito interessante, porque chegar lá com o passaporte americano, atenção, o passaporte português também tem passagem imediata, como sabe, não é? E o cartão do cidadão também. Mas eu, com o passaporte americano, havia muita gente que não tinha passaporte português e tinha, obviamente, que ir para aquelas filas intermináveis de gente, com o oficial do CEF à frente. Agora é só encostar o passaporte, portanto, aberto, e recebe imediatamente um sinal, passado 2 ou 3 segundos, que diz entre. E é tão simples como isso. Portanto, já não tem que estar à espera. Encosta o passaporte em alguma máquina que eles têm a mais? É exatamente uma maquineta que tem um ecrã, um pequenino ecrã à sua frente. Quando coloca o passaporte, no outro ecrã inferior, coloca o passaporte aberto. Aliás, diz lá como é que funciona. É só abrir o passaporte onde está a fotografia e os dados biográficos e colocá-lo lá, espera ali 2 ou 3 segundos e de repente há uma luzinha verde que diz assim, pode entrar, está de férias, não é? Ok. É muito agradável saber isso. Neste caso, se eu não tenho o passaporte português em ordem... Pois, já não tenho que esperar. Americano. Já não tenho que esperar naquela fila, não é? Já tenho que ir só àquela portinha. Está lá escrito e-gate. Portanto, quando entrar, procura do seu lado esquerdo, em vez de ir para o lado direito, para o lado do CEF, vai em frente e encontra imediatamente 3 ou 4 ou 5 máquinas dessas, escolhe uma à sua disposição e pode entrar no país sem qualquer problema. Portanto, é uma grande ajuda, não é? Ok. Muito obrigada. Muito obrigado também. Eu queria também informar, sobretudo, os nossos telespectadores naturais dos Açores e, sobretudo, da Terceira, isto é muito importante, e que residem aqui na Costa Leste, pois ontem foi inaugurado um voo, o voo inaugural, que é semanal da SATA, a partir do JFK, do aeroporto de Nova Iorque, diretamente para a Terceira. Portanto, esta é mais uma novidade, portanto, já sabe se tenciona ir para a Terceira, já não tem que ir diretamente a Ponta Delgada, esperar um voo de ligação para a Terceira, pode inclusivamente fazê-lo logo a partir do JFK direitinho à Terceira. Portanto, é uma vantagem muito grande também para quem é natural daquela bonita ilha açoriana. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor. Muito boa noite. Olá, boa noite, então. Olha, é o seguinte, eu vou para Portugal agora no dia 7 de julho. Sim. E queria saber, vou pela TAP. Sim. E queria saber como a questão do teste do coronavírus, se eles estão a exigir fazer o PCR. Olha, o que acontece neste momento é que a TAP e a United fizeram uma cortesia às pessoas. Isto é, se a senhora for para o aeroporto direto a Lisboa, portanto não tenha uma escala em Paris ou em Frankfurt, em qualquer lado, se for diretamente a Lisboa ou ao Porto, não tem qualquer problema em viajar sem teste. Nós aconselhamos as pessoas a fazer um antigênio 24 horas só porque dá cá aquela palha, que é como quem diz, a pessoa chega ali ao aeroporto e de repente, de um momento para o outro, as coisas mudam, não é? E então a pessoa sente-se ali numa situação complicada. Mas vou-lhe dizer que todas as pessoas que têm ido para Portugal a partir de Newark, de Nova Iorque, de Filadélfia, de São Francisco, não têm qualquer problema em entrar num avião da TAP sem teste. Pode fazê-lo. Tem que ter o cartão de vacinação com pelo menos 278 dias desde que fez a última vacina. Isto é muito importante. São cerca de 8 ou 9 meses. É só fazer contas, ou ver no seu docket, no telefone, ou então no cartão de vacinação, quando é que fez a última vacina, e a partir daí tem que somar 278 dias, são cerca de 9 meses. 9 vezes 3 são 27, exatamente, 270 dias, sensivelmente. Portanto, pode entrar, mas com o cartão de vacinação, é muito importante. E depois, na viagem para cá, já não tem que fazer teste na medida em que isso já não existe neste momento. Percebeu? Depende da senhora, ou vai para o aeroporto sem teste e embarca, sem qualquer problema, ou então quer salvaguardar-se a si e à sua família, e então não lhe resta outra opção senão fazer um antigénio, que demora 10 minutos a fazer. É consigo. Se estiver aqui muito perto de Newark, não sei de onde é que me está a telefonar.
Eu estou a falar de perto de Canérica. Perto de Canérica. Então, olha, avance para o aeroporto e tenha boa viagem. Está bem? Se eu não tiver quem não tenha as vacinas, então tem que fazer o PCR, não é? Aí, quem não tiver vacina, não é preciso o PCR, basta fazer um antigênio. Ok? Um antigênio. Sim, Okay. quem não tiver vacinas, não tem qualquer problema. Está bem? Se morasse aqui Tá. pertinho, nós tínhamos a opção do Clube Português Elizabeth, onde podia fazer o teste em 5 minutos. Mas, neste caso de Canérica, e esteja atento às nossas notícias, porque se houver alguma coisa de urgente, nós iremos sempre informando as pessoas daquilo que devem fazer. Está bem? Está bem, muito obrigado. Muito obrigado e boa viagem. Obrigado. Muito obrigado. Portanto, é isso que vai acontecer. Portanto, nós damos sempre a notícia, a TAP informa, as pessoas devem ter o teste antigênio, mas, como toda a gente sabe, essa opção é sua. Naturalmente, a informação também que damos deve ser a mais verdadeira e é aquela que nós damos a toda a gente. Mais uma chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, boa noite. Amigo Luís Piso, como é que está? Como está o meu amigo aí, West Palm Beach? Tudo bem? Ai pá, como é que você sabe que eu estou aqui? Pá? Sabe que eu tenho um passarinho que passou aqui há bocadinho, voou, ainda está por aí. Como disse o senhor de West Palm Beach, vai ligar. E ligou. Ah. Olha, meu amigo Luís, eu não sei se posso fazer essa pergunta. Faz favor, diga. Penso que foi mais ou menos há 3 meses que a gente falou e que vocês disseram que o SEABRA ia abrir aqui. Pois, mas sabe uma coisa, eu por acaso já disse ao António Seabra e transmiti-lhe exatamente isso, e ele sorriu, que é como quem diz, ainda não podemos dizer datas nem locais, mas estamos a assistir a um progresso muito grande na abertura de supermercados. Vamos ver se isso será uma realidade dentro de pouco tempo, está bem? Eu prometo-lhe isso. E o senhor vai ser o primeiro a saber, está bem? Muito obrigado e muita sorte. Muito obrigado, Sr. Sousa. E um resto de um bom programa. Muito bom, muito obrigado também pela sua amabilidade e até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Eu queria informar as pessoas que o Papa Francisco acabou de vez com os rumores de uma próxima renúncia ao papado. Portanto, o Santo Padre disse, ainda hoje, e disse ao arcebispo Roque Pelocci, que renunciar à Santa Sé não passa pela sua cabeça. Portanto, já está, o Papa não fingiu boa saúde, portanto, o que é certo é que ele disse que não, vão meter aqui durante muito mais tempo e nós esperamos que seja muito, muito tempo. Mais uma chamada, linha aberta, muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, minha senhora, então. Eu precisava de ajuda num certo assunto. Faz favor. Eu preciso falar com o senhor Ricky. Sim. Eu não sei, mas eu tenho que ser da parte da tarde. Eu não tenho o telefone. Pode, eu dou-lhe o telefone, é o daqui, da estação, é o 973, se quiser tomar nota. Just a minute, please. Mais difícil perguntar o número e não ter uma caneta à mão é mais complicado. Mas nós temos paciência. Não se preocupe. O tempo que quiser, ainda temos uns minutos até ao final do programa. Diga-me uma coisa. 973. Quer fazer o favor de me dar o número de telefone? 973. Yeah? 344. Qual? 973. 344. 344. 8888. 48. Ok, só 973-344-8888. Exatamente. A partir das 8 da manhã pode ligar. Até às 5 da tarde ou 6 da tarde, está bem? Ok, muito obrigado. Prazer em ouvi-la e muito obrigado também. Temos notícias que são alguma incerteza, que a TAP está a viver um momento muito preocupante e há uma ameaça de greve por parte dos pilotos, porque o Governo cortou 35%, já tinha cortado 45% nos salários de todo o pessoal e agora decidiu só fazer 35%. Mas todos os funcionários da TAP pensam que é injusto, de maneira que estava em vias uma greve. Os pilotos acusam a TAP de os empurrar para uma greve, mas a Ministra já disse, se isso acontecer será o caos na companhia aérea. Portanto, vamos estar atentos a esta notícia, saber o que é que vai acontecer à nossa companhia, mas deixar alguma incerteza a pessoas que já têm os seus bilhetes comprados. Portanto, não se preocupe, não há pânico nenhum. Isto poderá resolver-se rapidamente e nós vamos informando daquilo que se passa. Vamos a mais uma chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor.
Boa noite, Sr. Luís. Olá, minha senhora, então, o que é que me diz? É uma perguntinha Diga. sobre a saída que o Sr. Luís estava a falar de pela TAP e pela SAT direto a Lisboa sem escala, não precisa de teste ou faz o antigênio só por conforto. Exatamente, faz o antigênio ou não faz, Ok. é consigo. Se, no meu caso, até nem é no meu, mas é no meu filho, sair dos Estados Unidos para o Canadá, fazendo escala no Canadá para ir para Lisboa. E faz a viagem em companhia, na TAP? Não faz na TAP e está a sair de... Montreal? Vai a companhia canadiana. Sim, é Air Canadá? Deve ser, eu não consegui falar com É Air ele. Canadá. Quer que eu lhe diga, quer que eu lhe dê uma sugestão? Eu vou dar-lhe uma sugestão. A melhor coisa é fazer o teste antigênio. Porque quando há um terceiro país envolvido e uma companhia diferente, nós não sabemos se eles vão pedir o teste. É natural que a Air Canadá exija esse teste. Porque a cortesia só é que nós tenhamos conhecimento da TAP e da United. Mas está-me a fazer confusão é o facto de ele sair daqui na quarta e depois vai para o Canadá e só chega ao Lisboa na quinta. Não sei. Sim, mas isso, o dia não tem nada a ver com o dia, tem a ver com a companhia aérea. Não, com as 24 horas. As 24 horas é de manhã, pode fazer o teste no próprio dia, não tem qualquer problema, embarca ok. e desde o momento que esteja em trânsito já não o impedem de voar. Percebe? Portanto, faça de manhã o teste à hora normal, 9, 10, 11, meio-dia, à vontade, o que quiser fazer. E depois esse tempo dá-lhe perfeitamente, é um tempo que lhe dá a possibilidade de poder chegar a Portugal sem qualquer problema. Ok, mesmo saindo de Los Angeles? Sair de Los Angeles no mesmo dia, chega a Portugal no dia a seguir também, é a mesma coisa. Quinta. Exatamente, Sim, okay. Quarta e quinta. Portanto, Passa não tem qualquer do problema. Canadá e vai direto. Okay. Pois, mas é melhor, sendo uma companhia canadiana, que tenha o seu teste antigênio feito. É o nosso conselho, está bem? Ok, obrigada. Muitíssimo obrigado também. Obrigada. E agora, uma pequenina pausa, voltamos já a seguir. Depois temos os parabéns. Até já. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E pronto, cá estamos. Temos na rubrica dos parabéns a você, um parabéns, como diz a realização. Se fossem dois era parabéns. Não é o caso. É parabéns a você para uma pessoa que faz anos hoje, cumpre o seu aniversário, e temos também o aniversário de casamento. Portanto, vamos saber quem são os dois, portanto, o casal e a pessoa que faz anos hoje. Happy birthday to you, parabéns a você. E o felizar do dia, quem faz anos e cumpre um aniversário, é a nossa querida amiga Fátima Gomes, faz 63 anos, parece que tem 20. Fátima, muitos parabéns para si e para o marido, que é o homem do rancho de Elizabeth, portanto, e a senhora do consulado, a quem nós desejamos muitos parabéns, muitos anos de vida. Portanto, seja muito feliz, já lhe enviei uma mensagem de parabéns e agora é pública, portanto, parabéns a si. Está bem? E agora vamos saber quem é o casal felizardo que os cumpre um aniversário de casamento e quantos anos são a aturar um e outra. Vamos ver. Aqui está a Ana e o José Cunha, 48 anos de matrimónio. Nosso querido amigo José Cunha, também a Ana, a sua esposa, aqui com um ar bem feliz, num baloiço, portanto, a celebrarem este bonito aniversário. Portanto, faltam 2 anos para as bodas de ouro, portanto, já sabe. 2 aninhos passam a correr, portanto, para este casal, Ana e José Cunha, os nossos parabéns, muitas felicidades. É aquilo que nós mais desejamos. E pronto, meus queridos amigos, chegamos ao fim de mais uma edição do Oficial Informação. Portanto, vai ficar com mais um episódio da telenovela Por Ti, que a SIC Internacional está a transmitir. E quanto a nós, voltamos a ver-nos amanhã com o Rico Durães a partir das 7. Portanto, tenha uma noite muito descansada, muito feliz e até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.